Aue discipuli et discipulae, sejam bem-vindos, bem-vindas à Lectio Duodecim. Nesta lição, nós teremos um pouquinho de flexão verbal. Especificamente, vamos estudar a conjugação do futuro imperfeito do indicativo ativo. Vamos lá? Apenas para nós nos situarmos nesta lição, quero lembrar o que é que nós vamos ver nesta lição. Em primeiro lugar, nós vamos ver verbos apenas na voz ativa e o modo é indicativo. Nós já vimos anteriormente os tempos do presente, os tempos do imperfeito. Hoje nós vamos ver o tempo do futuro imperfeito, ou seja, futuro imperfeito, indicativo, ativo. E vamos, obviamente, ver a conjugação dos verbos na primeira, segunda e terceira pessoa, tanto no singular quanto no plural, e, no caso, nas 4 conjugações, incluindo a terceira mista, ou seja, primeira, segunda, terceira, a mista e também a 4ª conjugação. Lembrando que nós vamos estudar os verbos regulares apenas nesta lição. Bom, as desinências pessoais vocês já conhecem, eu não tenho necessidade de repetir aqui. No caso, a que nós vamos trabalhar hoje se centra exatamente aqui no indicativo, ou seja, é só quando nós chegarmos ao perfeito. Na verdade, na próxima lição, nós vamos chegar aqui nessa desinência. Por enquanto, ainda continuamos aqui, vamos lá? Bem, então, a primeira conjugação, nós já passamos aqui pelo verbo amo, amas, amare, amavi, amato. No caso, vimos o presente e vimos também o imperfeito. Agora vamos ver o futuro imperfeito. Observe bem, a desinência da primeira conjugação permanece a mesma, não modifica. E aqui, no caso, nós temos uma mudança em relação, por exemplo, ao imperfeito. Lembram que o imperfeito era BA aqui? Ou seja, o que nós tínhamos aqui? Amaban, amabas, amabate, amabamos, amabates e amabant. Agora, nesse caso, nós temos uma modificação. Não temos o M aqui na primeira pessoa do singular. E no lugar de A, nós temos o I, exceto na última pessoa, que será bu, certo? Então, vamos lá. Amabo, amabis, amabite, amabimos, amabites e amabunt. Bom, o que acontece? Se nós formos traduzir isso para o português, será o amarei, amarás, amará, amaremos, amareis e amarão, certo? Vamos à segunda. E aqui a segunda conjugação, nós vamos ver o verbo moneo, mones, monere, monui, moniton, que significa exortar. Vamos lá? Temos aqui, portanto, o futuro imperfeito. A desinência da conjugação permanece intacta, certo? Na segunda conjugação. E temos aqui a mesma desinência que vimos lá na primeira conjugação, certo? Ou seja, porque, na verdade, essa aqui é a desinência do futuro imperfeito, né? O BI, bi. Então, vamos lá. Monebo, monebis, monebite, monebimus, monebites e monebunti. Bom, isso é o verbo exortar, como eu já tinha falado, ou seja, exortarei. Uma hora, gente, eu vou explicar para vocês como é que a palavra moeda, monetária, vem daí, de monebo. Me lembrem disso durante essa disciplina. Terceira conjugação, temos aqui então o verbo lego, legis, legere, legi, lectun, que significa ler. Estamos, portanto, aqui, olha, na terceira conjugação. É bom destacar, esta não é a mista, é a terceira conjugação normal, certo? Então, vamos aqui ver o futuro imperfeito do indicativo. Opa, cadê aquela desinência do futuro imperfeito do indicativo? Ela não existia aqui na terceira conjugação. Aqui ela já se tinha perdido, certo?
Bom, o que acontece? O que nós temos aqui é uma desinência da conjugação que termina em E. Só que essa desinência aqui, ela não é do futuro imperfeito. É bom deixar isso bem claro. Essa desinência aqui não é do futuro imperfeito. Deixa eu pegar o mousezinho aqui, o lazy point aqui, que é para passar aqui e a pessoa não ter nenhuma dúvida. Ela não é do futuro imperfeito. Ela é da terceira conjugação, como nós vimos, por exemplo, lá no imperfeito. Só que, quando nós olhamos, por exemplo, no presente, lá ela era um I e não um E. Então, há mudanças, ou seja, a terceira conjugação, ora ela tem a desinência I, ora tem um E, certo? Bom, vamos lá. Temos então aqui legam, leges, legeti, legemus, legetis, legente. Isto traduzindo será lerei, lerás, lerá, leremos, lereis e lerão. Isso no futuro. Bom, vamos passar à terceira mista. Conjugação mista. Temos aqui então o verbo facio, facis, facere, feci e factum, que significa fazer. Bem, essa é também a terceira conjugação, no caso, a mista, como já destacamos nos outros nas outras duas lições sobre verbos, não é? Bom, aqui nós temos então o futuro imperfeito do indicativo do verbo facio. Opa, percebemos aqui outra diferença nas desinências da conjugação. É bom lembrar, não são desinências do futuro imperfeito, é da conjugação. Bom, se olharem bem aqui e se lembrarem bem, lá no imperfeito do indicativo, esta já era a desinência, certo? Ela era a desinência da terceira conjugação mista. Ela era exatamente um IE, certo? Então, não há nenhuma acréscimo. A única diferença que nós temos, por exemplo, em relação ao imperfeito, é esse aqui na primeira pessoa, certo? Porque lá, o que nós tínhamos, não é? Nós tínhamos um facieban, então tínhamos um ie aqui também na primeira pessoa. Lembrando que lá no presente, nós tínhamos apenas i aqui, certo? O e foi acrescentado logo no imperfeito e conserva-se também aqui no futuro imperfeito. Então, nós temos aqui faciam, facies, facieti, faciemos, facietis, faciente. Ou seja, é o verbo fazer no futuro, certo? Vamos lá. Quarta conjugação é o verbo skio, skis, skiri, ski, skitun. É o verbo saber, ou seja, no futuro será saberei. Futuro imperfeito indicativo, saberei. Olha só, nós temos exatamente a mesma desinência lá da terceira conjugação. Vocês já viram antes, só repetindo aqui que eu sei que vocês já sabem, já viram antes que a terceira mista ela é parecida com a quarta conjugação. Na verdade, nós vamos ver depois que a terceira conjugação ela se diluiu entre a segunda conjugação e a quarta conjugação. Então, por isso é que nós vemos que alguns verbos estão parecidos com a segunda conjugação e outros parecidos com a quarta conjugação, certo? Então, nós temos exatamente a mesma desinência da quarta conjugação igual à da terceira mista, certo? Então, temos aqui esquiam, esquies, esquiete, esquiemos, esquietes, esquiente. Temos aqui um quadro comparativo da primeira conjugação e da segunda. Como nós já vimos anteriormente, temos aí as desinências. No caso, do lado aqui vermelho, a desinência da primeira conjugação, e do lado de cá temos a desinência que pertence
ao futuro imperfeito, certo? São as mesmas desinências. O que modificou o quê? Exatamente só o radical do verbo, né? Um é da primeira conjugação, o outro é da segunda. Mas, e também, obviamente, a desinência da própria conjugação. O a da primeira, o e da segunda. E aí temos aí amabo, monebo, amabis, monebis, amabite, monebite, amabimos e monebimos, amabites, monebites, amabunte, monebunte. Bom, aí temos aqui no caso a terceira conjugação e temos a terceira mista, certo? Bom, aqui que nós vamos ver, já temos alguma diferença. A terceira, ela se aproxima exatamente aqui da segunda, certo? Com uma diferença, óbvio, né? Nós não temos o be, a desinência considerada do futuro do imperfeito. Ela não está aqui, certo? Também não está na terceira e nem na quarta. E aí nós vimos que, na verdade, a terceira mista se parece mais com a quarta, né? Então, diríamos que a terceira conjugação e a quarta não tem a desinência do futuro imperfeito. O que fez com que estes verbos conjugados na terceira conjugação e na quarta conjugação, por vezes, se confundissem com o presente do conjuntivo, tá? O subjuntivo, presente do conjuntivo. Mas isso é para outra hora, certo? Não se preocupem com isso, não. Isso é só um comentário que eu estou fazendo. A terceira conjugação, a quarta conjugação, perdeu a desinência do futuro imperfeito e ficaram parecidos com o presente do conjuntivo. Isso vai ter resultados depois na evolução da língua, como eu vou mostrar. Bom, aí nós temos o verbo amo, que novamente com o verbo do, o verbo moneo com o verbo deleo. Na terceira temos o lego pelo dico e o facio pelo capio e no caso o esquio pelo enio. Como fiz das outras vezes, agora vou substituir os verbos que estão aí no quadro por esses outros que nós usamos como exemplo. Temos então os verbos substituídos pelos equivalentes. Vamos então a partir do primeiro verbo aqui, da primeira conjugação, o verbo dabo. Significa dar. Dabo, dabis, dabit, dabimus, dabites e dabunt. Bom, traduzido, teremos aqui no futuro do presente, que é o que habitualmente se traduz do português, para o português, teríamos aqui darei, darás, dará, daremos, dareis, darão. Bom, na segunda conjugação, então temos delebo, delebis, delebit, delebimus, delebites, delebunt. O verbo destruir, deletar. Exatamente daí vem essa palavra deletar, do latim, e não do inglês, como muitas pessoas pensam. Na verdade, ela é uma palavra que o inglês nos devolveu. Né? Bom, temos aí a terceira conjugação, o verbo dico. Então, temos dicam, dices, dicete, diquemos, diquetes e dicente. Ou seja, o direi, direi, dirás, dirá, diremos, direis e dirão. Terceira mista, temos o capian, que é o verbo, o capio significa tomar, captar, né? Professor, como capian significa tomar? É só pensar em captar. Exatamente vem da mesma raiz. Capian, capies, capiete, capiemos, capietes e capiente. Ou seja,
captarei, né? Tomarei, tomarás, e assim por diante. Aí temos o verbo o enio, vir, no caso, o enian, o enies, o eniete, o eniemos, o enietes, o eniente. Bem, e como eu tenho feito nestas lições, eu vou fazer um comentário conciso na passagem do latim ao português do futuro imperfeito. Bom, em primeiro lugar, o futuro imperfeito do indicativo, esse que vocês acabaram de estudar, das 4 conjugações, não chegou ao português e comumente é traduzido como futuro do presente, ou simplesmente como futuro, como algumas gramáticas destacam, né, no futuro do presente do indicativo. O que acontece? Houve aqui, no caso da primeira e da segunda conjugação, especificamente vou falar destas duas conjugações primeiro, houve uma queda do grupo átono. O que acontece? Aqui está, aqui, olha, eu destaquei um em vermelho, desinência A, que pertence à primeira, mas também tem a segunda, no caso era o E, mas acontece a mesma coisa. E o B pertence ao bi, lá da desinência do futuro imperfeito, como eu havia destacado. Então, são as duas. No caso, eu vou explicar a da primeira, mas acontece com a segunda, é só substituirmos esse A por um E, teríamos aqui um EB, exatamente o que aconteceu. Queda do grupo átono. Bom, o que é o átono? É aquela palavra onde não recai o acento, certo? Ela tem uma tendência a desaparecer da língua. Temos, por exemplo, aí, palavra ópera. Na passagem do latim para o português, esse E, átono, desapareceu e ópera virou obra. Bom, também temos aí a mudança do P por B, mas não é isso que eu estou destacando, e sim a queda do grupo átono, né? Por exemplo, isso continua na língua, ainda hoje. As pessoas, ao invés de dizer, por exemplo, você, elas dizem, você vai lá comigo, fulano. Enfim, por quê? Porque está caindo o grupo átomo. É muito comum isso acontecer. Só que, na verdade, se olharmos para essa palavra, você, ela já está bastante desintegrada. Num passado, ela foi você, vós me ser, e mais anterior ainda, vostra mercede. Imagina só quanto essa palavra diminuiu. Então, as palavras, nós temos uma tendência de ir engolindo as palavras, né? Diminuindo ela, e ela vai se destruindo, vai se desmanchando, se desintegrando, e chega uma hora que aquela palavra ela já não dá conta de dar mais o significado daquilo que ela quer passar, né? Então, quando ela já não consegue mais transmitir o seu significado, ela faz como acontece, por exemplo, com a Fênix, não é? Não tem a história da Fênix, que depois que ela morre, ela ressurge das cinzas, é como se a palavra ressurgisse das cinzas novamente. Só que aí, e esse fenômeno é chamado de perífrase. O que é mesmo uma perífrase? É a substituição de uma palavra por uma expressão mais longa e que tem aí, no caso, o mesmo significado. Isso é um fenômeno comum de acontecer, né? Por exemplo, outro exemplo de perífrase que aconteceu na passagem na evolução do próprio português é o sub, que eu até passei na lista de preposição, estava lá o nosso sub. O sub tem aí uma transformação eu vou até escrever ele aqui para ficar aqui, ó. Tem aqui uma transformação desse U por um O, certo? Só que aí, aquele Bzinho, ele caiu e ninguém falava mais. E aí, só dizia sou. Acontece que sou é uma palavra muito pequena. E aí, confundia-se com outras coisas, né? E de forma que, através de uma perífrase, devolvemos o B à palavra, né? Então, o sub passou a sou e voltou a ser sob, né? Inclusive, é uma palavra que não é muito utilizada, as pessoas acabam confundindo ela com sobre, que tem um significado muito diferente, né? Sob é por baixo e sobre é por cima. Nas formaturas mesmo, nós vemos um festival de erros, né?
As pessoas, juro sobre minha honra, ou seja, por cima da honra, né? Quando o juramento deve ser juros sob minha honra. Aí o que acontece? Devíamos avisar o pessoal dos outros cursos. Eita, gente, mas sabe que às vezes acontece até com aluno de letras? Nossa, a gente fica querendo morrer, porque é inadmissível um aluno de letras chegar no dia da formatura e dizer juro sobre minha honra, né? Enfim, mas vamos lá. Esse fenômeno de queda do grupo átomo da primeira e da segunda conjugação, esse surgimento através de uma perífrase, ou seja, surgiu uma nova palavra aí no lugar, substituindo aquela palavra que havia se desintegrado, é um fenômeno que também se assiste nas demais línguas românicas, ou seja, é um acontecimento tão remoto que chegou em todas as outras línguas românicas. Não é um fenômeno só da língua portuguesa, né? Na verdade, se vocês olharem, esse grupo que nós temos aqui, por exemplo, vou destacar aqui com o laser, olha, esse grupo do BI, ele já não aparecia na terceira e na quarta conjugação, né? O que demonstra que já estava desaparecendo já no latim clássico, né? E já no latim clássico, como nós vamos ver, a terceira e a quarta conjugação do futuro imperfeito se confundia com o presente do conjuntivo, porque eles eram muito parecidos, né? Então, quando a palavra fica muito parecida com outra coisa, uma delas vai ter que passar por uma perífrase para poder, ou por um outro tipo de alteração, mas alguma delas vai ter que mudar para poder não continuar se confundindo, né? Então, o que acontece? Ao deixar de pronunciar o B, vamos riscar ele aqui, e o A também, as pessoas pronunciavam, no caso, vamos lá, amo, amis, amit, amimos, amits e amunt. Acontece que isto já parece não significar mais nada. Então, os latinos do latim, na época ainda do latim vulgar, fizeram aí uma perífrase. Acontece que, assim como acontece, por exemplo, lá com a fênix ela não ressurge do nada. Ela ressurge das cinzas, certo? Então, o verbo amaraio, por exemplo, aí no latim vulgar, ele também não ressurge do nada. Ele pega, por exemplo, olha só, aqui se vocês destacarem bem, vão ver que tem o infinitivo do verbo amar. Está presente aí, olha, da primeira pessoa do singular até a terceira pessoa do plural, né? E, olha, há ainda, conserva-se aí, olha, todas as desinências, no caso, vou pegar aqui, todas as desinências pessoais, elas permanecem, e houve aqui apenas um acréscimo do ra, aqui no meio, né? Então, nós temos amarrai, amarrás, amarrate, amarremos, amarretes e amarrante. Bom, isso chega assim ao português, olha. Amarrei, amarrás, amarrar, amarremos, amarreis, amarrão. Bom, observem bem as alterações que houve aí no caso do latim vulgar para o português. É muito parecido, não é? Muito parecido mesmo. Inclusive, olha, primeira e segunda pessoa do plural, né? Nós temos o ré, como nas outras temos o ra, né? Exceto aqui na primeira pessoa que há alguma alteração. Olha só como isso fica no espanhol, provando que não é uma alteração só do português, né? Nós temos em espanhol amarré, amarrás, amarrar, amarremos, amarreis, amarran. Bom, aí, olha só o fenômeno alguns fenômenos que acontecem de forma igual. Não temos aqui, olha, desinência da primeira pessoa nem no português, nem no espanhol, e não temos na terceira pessoa do singular também. Isso começa a demonstrar que essas desinências já deveriam ter desaparecido lá no latim vulgar, né? Já as pessoas não diziam amarraio, mas sim amarrai. E na terceira pessoa não diziam amarrat, e sim amarrar. Bom,
Aí nós vamos ver que, por exemplo, no italiano, segue exatamente a mesma tendência daquilo que aconteceu em português. Bom, primeiro há aqui uma alteração da desinência pessoal, pessoal não, desculpe, desinência da primeira conjugação, há uma alteração para e, mas o ra, tal qual surge lá no latim vulgar, com poucas alterações, apenas na primeira, né? Primeira pessoa do singular, rai, aqui temos ro. O resto permanece o ra, né? Inclusive a alteração da primeira e segunda pessoa do plural, olha, amarremos, amarretes, em italiano teremos amarremo, amerete. Bom, então vamos proceder aqui a leitura. Amerrò, amerrai, amerrà, amerremo, amerrete, amerranno. Bem, também vou destacar aqui, olha, o francês. Bom, a minha pronúncia de francês ela é péssima. Eu não sei falar francês. Eu consigo, tenho até um nível agradável de leitura, não tanto quanto gostaria de ter. Isso está em alguma evolução ainda por alcançar, né? Mas olha, aqui vamos destacar aqui algumas semelhanças com o que nós temos aqui no português, espanhol, italiano e com o latim, obviamente, né? Esse latim vulgar que destaca aí, no caso, a nossa perífrase. Bom, primeiro nós temos aqui, olha, o que aparece, o que parece ser o francês, ele é muito craque nisso. Meu mouse está escapando aqui. Acabei riscando demais. Temos um i, vou riscar o de baixo aqui, porque eu risquei demais. Temos o surgimento aí de um i, né? Aí diz, nossa, surgiu, e o francês é muito comum isso aparecer. A palavra está ali, parece que é nova, enfim, mas quando você vai pronunciar, isso aí não existe. Na verdade, esse aí é pronunciado como é. Então, nós temos aí o primeiro verbo, amerrer, né? Espero que minha pronúncia tenha saído agradável. A segunda, amerrar, né? E assim por diante. Eu não vou proceder à leitura porque eu sei que não vai, eu vou faltar com alguma coisa aqui, né? Mas aí eu quero destacar outras coisas aqui. Olha só. Primeiro, está mais parecido com o latim vulgar, inclusive do que as outras línguas, não? Em algumas coisas, no termo do rai, por exemplo, aqui está igual, né? Mas observe que há a queda da primeira pessoa, como também aconteceu na desinência lá do italiano. Então, mais uma vez, reforço, isso mostra que o português, o espanhol, o italiano e o francês mostram que essa desinência pessoal da primeira pessoa já tinha caído no latim vulgar. Aí, na verdade, olha só, aqui esse i do italiano é como se faz o plural, né? Não, desculpa, peraí. Houve aqui uma ligeira confusão. Aqui é a segunda pessoa do singular, desculpe. Vou passar adiante, que eu não vou gravar isso outra vez, que já tem 12 minutos que eu estou falando aqui e eu já repeti esse slide aqui. Bom, o que que acontece? Aqui nós vamos ver uma pequena alteração, né, na segunda pessoa do singular no italiano. No francês, não. Na verdade, nós vamos ver que nas palavras que no português nós temos o S, em italiano normalmente tem o I. O I é plural em italiano, né? Por isso que eu estava fazendo uma ligeira confusão aqui. Mas passando essa confusão, vamos lá. A terceira pessoa do singular, a desinência não estava no francês, não está no francês, como também não está no italiano, provando, obviamente, que ela já teria acontecido exatamente aqui, olha, no latim vulgar, a queda da desinência da primeira e da terceira pessoa do singular. Bom, e aí, olha só, o francês, em alguns aspectos, ele se aproxima muito mais do latim do que as outras línguas. Olha só, a terceira pessoa do plural termina aqui, ó, NT, tal qual termina também lá no francês. Bem, e aí, continuando, né, porque eu não poderia comentar a primeira e a segunda conjugação sem não comentar também o que é que aconteceu com a terceira e a quarta conjugação, né? O desaparecimento da terceira e quarta conjugação justifica-se também pela semelhança do presente do conjuntivo. Aí, observe bem, aqui nesse quadro eu tenho exatamente
o futuro do indicativo, o futuro imperfeito do indicativo, certo? Legam, leges, legete, legemus, legetes e legente. Observe bem como era o presente do conjuntivo. Legam, legas, legate, legamus, legates e legante. Gente, é muito parecido. É muito parecida. A diferença é que nós temos, olha, inclusive a primeira pessoa, legam, estão iguais. E depois só modifica a vogal que é E para que passa para A. E isso começou a causar confusão, né? Sobretudo as pessoas leigas que imagina, até hoje, né, as pessoas têm dificuldades na conjugação dos verbos. Imagine se naquela época, com um número de analfabetos muito maior do que hoje em dia, né? Então, muitas pessoas acabavam se confundindo. E isso alia àquilo que aconteceu lá na primeira e na segunda conjugação, a necessidade de criação de uma perífrase para se recriar de novo aí, então, uma expressão para o futuro, né? Como é aquela que nós demonstramos no slide anterior. Então, aquela alteração que se verificou lá, ela acabou por estender as outras conjugações. Lembrando que aqui, se eu estou falando da terceira e da quarta, lembrando que a terceira conjugação ela desaparece, ela se funde com a quarta, uma boa parte dela se funde com a quarta e a outra parte se funde com a terceira, com a segunda, desculpa, com a segunda. Né? Então, hoje, de forma que o are, o r e outro r, no caso, o breve e o ir, transforma-se em português só para ar, ir. Né? Ainda tem o paradigma do or, que era na verdade o poer, mas não vem aqui ao caso. Bom, há resquícios ainda falando do latim a português, há resquícios do tempo verbal latino na língua portuguesa, tanto que se pode, por exemplo, intercalar aí no verbo o pronome oblíquo. Olha só como fica. Compare bem aqui. Amabo, amabis, amabite, amabimus, amabites, amabunt. Olha como fica já agora com o pronome oblíquo. Amaloei, amaloás, amaloá, amaloemos, amaloeis e amaloam. Né? Então, e na verdade, este resquício eu destaco aqui a fonte como Ismael Coutinho, da Gramática Histórica, na página 276 a 277. Na verdade, os comentários do latim ao português que eu fiz anteriormente também estão aí fundamentados nesta mesma fonte. É um livro excelente para quem tem interesse de conhecer um pouquinho mais algumas noções de gramática histórica, de evolução, enfim, transformação do latim para o português, sobretudo, porque lá ele não passa, por exemplo, esse livro ele não traz alterações para outras línguas, como o francês, o italiano e o espanhol, né? Mas há outros livros que, inclusive, estão na bibliografia e que posso destacar para vocês, caso alguém tenha interesse de estudar um pouco mais sobre isso, né? Inclusive, tem uma disciplina que eu trabalho que é a linguística românica, uma disciplina optativa, onde eu trabalho apenas fenômeno de evolução do latim para o português. Então, quem se interessar, vai pensando aí, quem sabe daqui a um tempo a gente oferta essa disciplina. Bom, aí eu não poderia terminar esta lição sem não mostrar o uso do verbo na frase. Não estudamos aí o futuro imperfeito? Então, como é que se utiliza ele na frase? Eu pego exatamente o mesmo exemplo que vocês já conhecem, a mesma frase, só para mostrar aí alguma alteração. Então, temos o delebo como exemplo, delebo, delebis, delebite, delebimus, delebites e delebunt, e temos a palavra agrícola e silua. Bom, aí temos a mesma observação de sempre, o verbo ativo deve concordar com o sujeito e número,
Aí nós temos a frase aqui, agricola siluan delebiti, ou seja, o agricultor destruirá o bosque. Aqui nós substituímos o futuro imperfeito pelo futuro do presente, certo? O agricultor destruirá o bosque. Aí nós temos, olha, colocando aqui a classificação da agrícola, nominativo singular, por isso traduzimos ele por sujeito. E o verbo delebit está concordando com o sujeito. Aí temos o siluan como acusativo singular, traduzimos ele aí por caso por objeto direto. O delebit, assim como destruirá, é terceira pessoa do singular. Bom, aqui temos outro exemplo. Agrícola siluas delebit. Bom, o que acontece? A frase é basicamente igual à anterior, a diferença é que nós colocamos agora o acusativo para o plural. O agricultor destruirá os bosques, né? O agricultor, ali anteriormente tínhamos o bosque, aqui temos os bosques, ou seja, o verbo concorda com o sujeito. Então temos ali agrícola, nominativo singular, agricultor, sujeito. Siluas, acusativo plural, no caso, os bosques é objeto direto. O delebit, assim como destruirá, é exatamente aqui, olha, terceira pessoa do singular. Indo aqui para mais um exemplo, agora colocando o agrícola no plural, o sujeito no plural, agrícola siluan delebunt, ou seja, terceira pessoa do plural. Então, os agricultores destruirão o bosque. Observe bem, destruirão está concordando com agricultores. Assim, o delebunt tem que estar concordando lá com agrícola e não com silua. Não tem nada a ver. Os agricultores é que destruirão, não é o bosque que vai destruir, né? Então, nós temos exatamente nominativo plural aqui, que aí é traduzido por um sujeito, plural também. O silua é um acusativo singular, por isso também traduzimos ali por objeto direto, já que é um acusativo. Outra frase, agrícola siluas delebunt, por exemplo. Observe que o verbo não altera, apesar do objeto direto passar para o plural agora, mas o verbo continua o mesmo. O verbo só modifica se o sujeito se modifica também, né? Então temos os agricultores destruirão os bosques. Isso aqui é futuro do presente. Os agricultores destruirão os bosques. Então temos ali nominativo plural, acusativo plural. E aí temos sujeito e, no caso, objeto direto. Delebunt, aqui, terceira pessoa do plural. Esta foi a nossa aula sobre o futuro imperfeito. E espero que tenha sido de bom proveito. No caso de dúvidas, é só perguntar.